Glória a Deus, povo santo, a paz do Senhor, um beijo no coração de cada um de vocês que já estão nos assistindo, que estão chegando agora, sintam-se abraçados. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, através desta transmissão ao vivo, que o Senhor possa verdadeiramente entrar esta casa que é tua. Amém? Glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Neste momento, Senhor, nos rendemos aos teus pés e queremos declarar que tu és santo, tu és o nosso Deus. Queremos te dizer, Senhor, que o Senhor seja exaltado nesta noite. Te declaramos todo louvor a ti, Pai, toda honra, toda adoração. Seja a ti, Senhor, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. É o Senhor que vai em nossa frente, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos sustenta, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha. Seja exaltado, Pai, nesta noite, para a tua honra e para a tua glória. Ó Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, apresentamos esta igreja, Senhor, que se chama o teu povo, que se chama o teu servo, a cada um destas vidas, Senhor, que se encontra nos assistindo neste momento. Pai, vai de encontro agora, Espírito Santo de Deus, restaura, limpa, purifica, Senhor, a cada um deles, reforma esta casa, Senhor, que se chama a tua igreja. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, te apresentamos, Paizinho amado, cada lar representado nesta noite, cada vida, Paizinho amado, que anjos agora possam estar ao redor de cada bairro, de cada rua, de cada estrutura, Senhor, de casa. Deus, em nome de Jesus, Pai, te exaltamos neste dia, Pai. Te apresentamos a liderança desta igreja, o Bispo Cláudio e pastora Edneiva, Senhor. Ser com eles, fortalece os teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, sustenta-os, Senhor, na força do teu poder. Aonde quer que eles estejam, que eles possam sentir o teu refrigério, que eles possam, Senhor, sentir a tua presença, possam sentir, Paizinho amado, o teu comando, a tua destra sobre a vida deles. Ó Deus, em nome de Jesus, da mesma forma, Senhor, faz com toda a primesia desta igreja, fortalece os teus filhos, Senhor. É tempo, Paizinho amado, onde estamos enfrentando, Senhor, limites, Paizinho amado, onde vai extremamente ao nosso corpo, Senhor, a nossa mente, nosso consciente, mas o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos levanta, o Senhor é o Deus que nos dá a vitória. Por isso, nesta noite, Senhor, queremos te dar honra, te dar glória, te dar louvor e adoração. Pode entrar, Senhor, seja exaltado neste dia, seja exaltado, Senhor, nesta live, seja exaltado, Senhor, através de nossas vidas. A ti honra, a ti glória, a ti louvor e a ti toda adoração. Desde já, Senhor, nós te oramos e te agradecemos.
Ele descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que Ele descreva com perfeição. Diga. Não
deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, aleluia. Louvamos a Deus, porque é a presença dele que nos enche, é a presença do Espírito Santo que nos fortalece, é a graça de Deus que nos renova, e muito nos alegramos pela oportunidade de estarmos diante dele, podemos celebrar a grandeza dele, o senhorio, a autoridade. Aleluia, seja louvado o Senhor para todo sempre. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está adorando, louvando, celebrando ao Senhor, dando a ele este culto, tão somente entregando, tributando a ele o que a ele também é devido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Esteja aplicado no Senhor e naquilo que ele tem preparado para a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Eu sei que onde você está acompanhando este culto por essa transmissão ao vivo, eu sei que Deus tem algo muito especial para realizar na sua vida. Então é a grande oportunidade que você tem de estar junto com os seus, de reunir a família, de reunir vizinhos e todos podermos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele é digno, ele é digno. Aleluia, aleluia. Eu sei que a tua Bíblia está bem perto de você e bem perto do teu coração, por isso eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o que o Senhor, ó Deus, preparou para nós nessa noite, de forma alguma se perderá, Senhor. Em nome de Jesus, prepara os nossos corações e, sobretudo, meu Pai, por meio de uma mesa farta e abundante, ó Deus, ministra a cada um de nós, nos ensina, segundo, Pai, o teu poder de aperfeiçoar o nosso caráter e a nossa identidade em Ti. Em nome de Jesus, nós destronamos, Senhor, todo e qualquer principado ou potestade de qualquer hoste, qualquer natureza, porventura, meu Senhor, produzindo impedimento, ó Deus, das pessoas estarem Te adorando, Te louvando e Te celebrando. Em nome de Jesus, nós lhe damos completa autoridade. E a Ti, meu Senhor, entregamos os nossos corações, porque sabemos que a Tua palavra, em boa medida, recalcada, sacudida e em transbordante porção, há de nos alcançar na noite deste dia, para a glória do nome de Cristo Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agradecidos ao Senhor, agora e para sempre. Amém, amém e glórias a Deus. Eu sei que você está com a sua Bíblia, então abra o texto que está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, capítulo 6 do livro de Deuteronômio. E eu sei que Deus tem algo de importante para fazer na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio, em nome de Jesus. E eu aproveito a oportunidade para glorificar a Deus pela oportunidade de estarmos, juntos e podermos, mesmo que nessa formatação e por força das circunstâncias, nós estarmos adorando ao Senhor e cultuando ao Senhor segundo o que Ele nos proporciona, mas de forma alguma estaremos distanciados dEle. Então eu creio em nome de Jesus que grandes coisas o Senhor continua a fazer, indiferente às circunstâncias em que nos encontramos ou nós vivemos, porque o Senhor, Ele é Deus e Ele domina sobre todas as coisas. Encontrou o texto? Eu creio que você encontrou. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1. O texto diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos
para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás, presta atenção, a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aleluia, Deus seja louvado. Eu creio que o texto bíblico, pela profundidade, pela grandeza e pela excelência do Espírito de Deus que o constituiu, já está soando no seu coração, está bradando dentro de você, está falando fortemente ao seu coração e à sua família, porque o texto que nós lemos do capítulo 6 de Deuteronômio fala de um grande propósito de Deus para com as famílias, e não somente as famílias de Israel. Esse texto é chegado a nós, e esse texto se aplica a nós e a nossa casa e a nossa parentela e a nossa família, aos nossos termos, debaixo da nossa cobertura e dentro dos limites das nossas estacas. Deus está falando com as nossas famílias, e os propósitos de Deus direcionados para as famílias não perderem a referência. O versículo 12 produz esse desfecho para mostrar o que é importante em todo esse caminhar da família, em toda a trajetória da existência de uma família. É que jamais, versículo 12, jamais as famílias se esqueçam que o Senhor, que nos tirou da terra da escravidão, a escravidão de uma vida triste, a escravidão de uma vida sem perspectivas, a escravidão de uma vida sem prazer, sem paz, sem alegria, sem satisfação, sem celebração. O Senhor nos tirou dessa terra do Egito. O Senhor tirou a nossa família do Egito e nos constituiu agora para um novo tempo, para um novo momento das nossas vidas, da história da nossa família. Deus está falando não é somente com famílias de Israel, mas o Senhor fala com as nossas famílias. E por que esse texto ele é tão profundo e ele é tão importante para nós? Porque o Senhor ele recomenda algo que precisa ser perpetuado de geração a geração, quando o Senhor ele instrui a Israel a que os pais ensinem aos filhos tudo que eles aprenderam da parte de Deus na caminhada, na jornada, transitando nessa vida, e foram sendo tratados, aperfeiçoados e trabalhados pelo Senhor. Quando nós olhamos para as nossas famílias, olhamos para as nossas casas, estamos enxergando o interesse de Deus para que nós possamos perpetuar
o propósito, o projeto de Deus de que o nome dele seja anunciado de geração a geração. Isso nos coloca numa condição de responsabilidade tal que nós temos por obrigação, diante de Deus, nós temos por obrigação de anunciar Jesus Cristo, nós temos a obrigação de declarar a salvação, nós temos a obrigação de expressar as boas novas. Essa é uma missão que Deus colocou sobre os nossos ombros, os meus ombros e os seus ombros. Nós temos a obrigatoriedade diante de Deus de zelarmos para que todas as coisas, segundo a vontade, segundo os projetos de Deus, se cumpram, se realizem nessa terra. Essa missão é sua, essa missão é minha. Nós temos essa grande missão para que seja apresentada e seja entregue ao Senhor de maneira íntegra, com retidão. Deus espera isso de nós, mas nós estamos vivendo momentos em nossas vidas tão desafiadores, momentos tão complexos, muitas vezes momentos tão complexos, que por muitas oportunidades as pessoas deixam de cumprir a responsabilidade e a missão que recebeu de Deus. Estamos imersos em muitas e em múltiplas possibilidades. E diante das circunstâncias, porque muitas pessoas elas são movidas pelas circunstâncias, diante dessas muitas circunstâncias as pessoas têm correspondido de formas diferentes à mesma missão que Deus nos confiou. Temos desafios a vencer, nós temos responsabilidades a cumprir. E como nós estamos hoje num culto que é o culto da família prestado ao Senhor, é um culto em que as famílias se colocam diante de Deus e precisam ser trabalhadas pelo Espírito de Deus. Esse é o momento de sermos aperfeiçoados, tratados, polidos, porque toda a Escritura divinamente inspirada, ela é apta para corrigir, para ensinar, para redarguir. Precisamos nos colocar diante de Deus de maneira tal que Ele seja a prioridade, indiferente às circunstâncias, indiferente aos momentos, porque isso faz parte do desafio da família. Não vamos querer diante do Senhor encontrar condições que nós possamos julgar como circunstâncias favoráveis para andar na presença dEle. Deus não espera que nós façamos esse tipo de aferição, não nos cabe isso. O que nos cabe é que, cumprindo o que está escrito no capítulo 6 de Deuteronômio, o Senhor diz que são mandamentos, estatutos, juízos da parte de Deus que Ele nos mandou para que nós pudéssemos cumprir. No momento que nós estamos acessando a cada dia de vida, nós estamos acessando um novo tempo, um novo momento, uma nova história, novas perspectivas. Estamos vivendo as nossas terras prometidas todos os dias. A cada novo dia o Senhor nos permite adentrar por uma nova chance, uma nova oportunidade de conquistas, de realizações, de desejos sendo alcançados. Ele está nos levando todos os dias a entrarmos numa terra prometida, uma terra deleitosa para você, para mim. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos projetos, grandes planos de vida que o Senhor nos permite a cada dia estarmos experimentando, mas Ele volta a chamar a atenção daquilo que é importante. O que é importante é que as famílias não percam de forma alguma o parâmetro, a referência, quem é o Senhor desta família. E a pergunta que eu faço para você, e onde você está agora, você pode responder, não para mim mesmo, porque eu não tenho como ouvir sua resposta, mas ao Senhor que te ouve, que te escuta e que em secreto Ele sonda o teu coração. Quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor, quem é o dono da sua casa, quem é o dono da sua família, quem comanda, quem coordena, quem dirige o seu ser, quem lhe instrui, quem lhe orienta, quem gerencia as suas emoções e a da sua casa. Quem está no comando nessa hora? Quem está no comando? E isso é importante porque nós estamos imersos, repito, imersos em circunstâncias que nos remetem a desafios. E esse texto nos faz aplicar o entendimento para coisas que são extremamente relevantes
quando estamos diante de muitos desafios. Talvez para você agora o desafio seja falar de Jesus para um familiar, para um ente querido, que você ainda não teve a chance de dizer quem é Jesus na sua vida e quem é o Senhor para a vida dessa pessoa. Talvez esse seja o seu grande desafio, declarar quem é Jesus, para que você não viva como um crente oculto, que é um crente que apenas declara ter Jesus, mas guarda, não como quem guarda algo precioso debaixo de 7 chaves, mas talvez guarde por vergonha o fato de estar com a sua vida diante de Deus. Ele não veio para ficar escondido, ele veio para ser revelado, ele veio para ser anunciado. E o Senhor Jesus se manifestou para isso, e Ele se manifesta a nós para isso. Sejam as vossas obras conhecidas diante de Deus. E o Senhor te deu uma grande obra, a obra de declarar as boas novas e anunciar o Evangelho de Cristo. Você pode fazer isso, a sua casa quer isso, preste atenção, a sua família quer isso. Tem pessoas na sua parentela, na sua extensão de vínculo parental, tem pessoas que desejam isso, elas precisam disso. Talvez por motivos diversos você ainda não tenha tomado uma decisão tão importante de sair abrindo a boca e saindo por declarar quem é Jesus, e Jesus quer mudar a sua vida, e Jesus te ama, e Jesus quer o seu bem, Jesus quer te transformar. Mas eu posso lhe assegurar que existem pessoas da sua família, da grande extensão da sua família, pessoas que precisam saber quem é Jesus, e pessoas que precisam saber qual é o bem que o Senhor Jesus quer produzir em suas vidas. E talvez esse seja o seu desafio. Esse é um desafio, porque para muitas famílias hoje estamos imersos, estamos mergulhados em muitos desafios, e eu quero chamar a atenção para alguns desses desafios muito importantes na nossa jornada, na nossa caminhada. O primeiro desses desafios tem a ver diretamente com o que o Senhor escreve nas Escrituras. Vivemos tanto a rotina e damos tanta atenção e tanta importância ao nosso dia a dia, que às vezes deixamos de olhar aquilo que está escrito. E tudo aquilo que o Senhor escreve não é para que fique guardado na prateleira, não é para que fique fechado. Quando você fecha a Bíblia e deixa ali guardado tanto tesouro, e mais do que isso, além de ter tanto tesouro ali guardado, é um tesouro sem uso. E como um tesouro sem uso, é um tesouro que não está aplicado, ele precisa estar aplicado no seu coração. Olha aqui o texto do capítulo 6 de Deuteronômio, fala a respeito deste livro, dessa lei, dessa palavra. Versículo 8: atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre teus olhos. O valor da palavra, a importância da palavra de Deus na sua vida e na vida da sua família. Estamos diante de desafios, e lembrar e recobrar aquilo que o Senhor traz nas Escrituras é fundamental, porque estamos vivendo o tempo do cumprimento de muitas profecias, e as coisas que estão escritas, que estão se cumprindo, e outras que estão por se cumprir, também denunciam aquelas que já foram cumpridas. E tudo isso está muito claro e salta aos nossos olhos, e precisa alcançar um lugar especial dentro do nosso coração. Precisamos dar atenção, isso é um desafio. Precisamos chamar a atenção que estamos tomando a direção para o final dos tempos. Isso é premente. As pessoas da nossa casa precisam saber o quanto é importante colocarmos a nossa vida no altar, o quanto é importante destronarmos altares que são erigidos, que são levantados no dia a dia. Altares diversos, tantos altares. Por mais que pareçam simplórios dentro de uma rotina, uma TV aqui, uma rede social ali, uma ligação muito próxima com pessoas, muitas pessoas, talvez isso pareça parte da nossa rotina, mas as pessoas estão precisando que alguém diga: olha, dá um pouco mais de atenção à palavra, às profecias, dá um pouco mais de atenção àquilo que foi profetizado. Sai um pouco mais da rede social, deixa um pouco mais o contato com muitas pessoas ou amigos, ou quem sabe tudo que tem tomado muito do seu tempo, do tempo dessa pessoa.
mas é o momento agora de dar um pouco mais de atenção à palavra. É importante prestar atenção àquilo que já foi profetizado, porque nós estamos andando nas páginas das profecias de Deus. Estamos vivendo os dias das profecias de Deus, e Ele espera que nós estejamos por dar a devida atenção a isso. E isso é um desafio. É um desafio porque nós achamos que o filho, que a criança, ela precisa de ocupação, e a ocupação, para que ela não fique ansiosa, para que ela não fique angustiada, a ocupação é o jogo do celular, é o desenho animado na TV. E talvez nessa lista a última coisa seja sentar com ela para poder ensinar um pouco da palavra de Deus. É um desafio, e eu vou dizer para você, talvez não seja fácil, porque essa é a realidade de muitas crianças. E quem sabe as crianças da sua família têm muitos contatos e muita proximidade com essas crianças da escola e da vizinhança. Ela está sendo doutrinada pelos aprendizados e pelas instruções que as outras crianças têm dos seus pais, muitas vezes omissos e irresponsáveis espiritualmente. A responsabilidade é sua. Chama o seu filho no quarto, chama a sua filha no cantinho da sala e fala do Evangelho, fala quem é Jesus, instrui ela no caminho que ela deve andar, do caminho que ele deve andar, porque eles vão crescer e eles não vão se desviar do caminho da verdade na medida em que a verdade estiver devidamente semeada nesses corações. Não se perca daquilo que a Bíblia nos traz como profecias, já está profetizado. O apóstolo Paulo, ele enxerga isso de uma maneira muito enfática, e ele falando ao jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 ao 4, o texto diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Que Paulo escreve é o que a gente está vivendo hoje. Todas essas características que Paulo declara como sendo evidências do final dos tempos, nós estamos vivendo hoje. O que significa dizer que, como profecia e como palavra declarada nas Escrituras, nós estamos vivendo o cumprimento delas hoje, em meio a caluniadores, em meio a ingratos, em meio a pessoas incontinentes, em meio a pessoas que blasfemam, pessoas que são mais amigas do mundo do que amigas de Deus. Sabe o que significa isso? Estamos vivendo o cumprimento das profecias. Então eu preciso olhar, você precisa olhar, e nós precisamos olhar com atenção, com zelo, com cuidado para as Escrituras, porque elas precisam balizar a nossa conduta, a nossa postura, a maneira como nós nos apresentaremos diante de Deus, com retidão ou não, com o bom caráter ou não, íntegros diante de Deus ou não. Isso vai depender do quanto que a palavra dele é o nosso referencial, é o nosso parâmetro, é o nosso balizador. Isso é um desafio que você precisa guardar no seu coração. Mas eu quero trazer outro desafio que é tão importante, e que você precisa abraçar no seu coração para que a sua família não se desprenda dos propósitos que Deus estabeleceu para cumprir sobre ela, sobre essa sua família, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2, olha o que diz o texto: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe que esse texto quer nos ensinar, e como nós precisamos abraçar isso como desafio para a nossa família. Isso tem a ver com o nosso conformismo com as coisas desse mundo. Estamos vivendo tempos em que as pessoas se conformam. Tudo isso faz parte da rotina, faz parte da realidade, faz parte da geração, faz parte da nossa história, faz parte. E as pessoas estão se deixando dominar e doutrinar
pelo que muitos dizem que faz parte. Não se conforme com as coisas desse mundo, as posturas, a conduta que nos é ensinado por tantos, talvez não seja aquilo que o Senhor nos ensine na palavra. Sobretudo se quem quer te ensinar não tem parâmetro, não tem embasamento, não tem referência, não tem o balizamento da palavra. Não se conforme com as coisas desse mundo, não adote para você e não permita-se incluir dentro da rotina e da realidade da sua família práticas, ações, atitudes, pensamentos, sentimentos, crenças, convicções que são parte da história deste mundo. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para os seus. O que Deus quer que você realize, que você consuma, que você execute, é conforme nós lemos no texto de Deuteronômio capítulo 6. Não se esqueça dos preceitos, não se esqueça dos mandamentos. Verso 1, não se esqueça dos juízos que o Senhor determinou para que você adentrasse na terra prometida. Não abra mão daquilo que Deus te ensinou e te ensina. Não jogue fora os aprendizados. Não acredite que tudo aquilo que você se permitiu incrementar como aprendizados e conhecimentos do trono de Deus sejam perdidos, indiferentemente de qualquer circunstância. Guarda como aquele que guarda a coroa, e o Senhor nos assegura: guarda a tua coroa para que ninguém te roube. Guarda o que você tem, guarda aquilo que lhe é de valor. Preserva as coisas que têm importância para você, porque ali estará o seu coração. Afinal de contas, ali também estará o seu tesouro. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14, a primeira parte do versículo, o texto diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Você aprendeu, você aprende todos os dias. Conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Existem aprendizados permanentes da parte de Deus. Estamos em franco crescimento diante de Deus. Estamos em vertiginoso crescimento de aprendizado diante do Senhor. E esse é um desafio para você e para a sua casa. Não se deixar conformar com as coisas desse mundo. Não acreditar que aquilo que lhe é imposto por este mundo tão vil, tão corrompido, seja mais especial, mais valioso e mais importante do que aquilo que o Senhor já lhe anunciou como algo que é de grande valia, de grande importância. Do que adianta alguém edificar a sua casa em meio a valores que não sustentam, que não edificam? Levantar uma casa, erigir uma casa sobre pilares que não edificam. Em vão trabalha aqueles que nela edificam, aqueles que nela constroem, ou ela constrói. Não deixe que as coisas desse mundo te dominem, ou tomem espaço na sua vida, ou no seu coração. Esse é um desafio seu e um desafio para a sua família. Mas eu tenho outro desafio, e esses desafios são recorrentes, e eles fazem parte da nossa história, fazem parte do nosso universo de vida, da nossa ambiência de vida. E um grande desafio que você tem é de manter o nome do Senhor sustentado na sua casa. Olha que grande missão você tem. Mantenha o nome do Senhor levantado na sua casa. Mas como é que eu posso fazer isso? Isso é muito simples. Comece a colocar em prática ou manter a prática das suas atitudes rotineiras que são compatíveis com a instrução de Deus. Mantenha todas elas, ou se você ainda não as cumpre, coloca elas em prática. O seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra, o momento de devocional, a oportunidade de estarem orando uns pelos outros. Mantenha o nome do Senhor vivo dentro da sua casa, a chama viva do altar, para que ela não se apague. E não pode se apagar a chama do altar que está constituído dentro do seu lar. E Deus constituiu a sua casa
como uma casa de adoração, como lugar de adoração. A sua casa, ela precisa ser, e eu creio que ela é, lugar de adoração. E se porventura ela ainda não é, tome uma providência imediata, haja imediatamente, para que a sua casa seja um parâmetro de lugar de adoração, de lugar de referência, de temor e de tremor diante de Deus. Coloca a sua casa e a sua família diante do Senhor, e essa é uma missão, diante de um tão grande desafio, você não pode ser omisso a isso, você não pode ser indiferente a isso. Juízes, capítulo 6, versículos 25 e 26, o texto diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Deus está falando com Gideão, e dá a Gideão uma responsabilidade, uma missão. Gideão precisava destronar o altar de Baal que havia sido levantado e erguido pelo seu pai. E Gideão cumpre à risca aquilo que o Senhor lhe havia determinado. A responsabilidade de destronar aquele altar, embora tenha sido um altar levantado pelo pai de Gideão, a responsabilidade de Gideão era importante, era fundamental. E ele precisava destronar aquele altar de Baal e aquela adoração a Baal. Você tem uma missão, você tem uma responsabilidade, e o Senhor lhe trará isso como desafio. Cuide para que o nome do Senhor ele prevaleça no seu lar. Cuide para que o nome de Jesus ele esteja em evidência dentro da sua casa. E qualquer coisa, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer coisas, faça para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fizer, faça para que Jesus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Esse é um desafio que o Senhor lhe entrega, um desafio que o Senhor lhe atribui. Você precisa cuidar da sua casa e fazer com que o nome do Senhor prevaleça sobre todas as coisas. E mais um desafio, e eu concluo essa mensagem com esse desafio, que é tão pertinente e tão recorrente no tempo que nós estamos vivendo. Guarde a sua casa da influência das mídias, dos jornais, dos informativos, das programações. Você já parou para notar que a programação que mais atrai pessoas é aquela programação onde existe violência, onde existe a prática de roubos ou de furtos, onde as pessoas estão tramando umas contra as outras? Você já notou que esse tipo de programação atrai as pessoas? Quando há um adultério, quando há uma fornicação, o tipo de conteúdo que tem entrado nas casas, que tem feito parte da vida das pessoas, Deus lhe cobrará se você não estiver tomando nenhuma providência com relação a isso. Não é esse tipo de programação que tem que alimentar a alma da sua casa. Não é esse tipo de conteúdo que tem que alimentar a esperança do coração dos seus. A responsabilidade é sua. Estabelecer limites, determinar que tipo de conteúdo precisa ser ou não assistido. A responsabilidade é sua. Cuide para que esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação não ganhe espaço dentro da sua casa. É um conteúdo vazio, um conteúdo sem valor, sem importância, desprezível, não edifica, não sustenta, não levanta ninguém. Mas ainda que seja atômica, porque muitas pessoas se alimentam desse tipo de programação, não deve ser a programação da sua casa, porque é dessa forma, de maneira muito sutil, que o diabo que anda em nosso redor, ele brama como um leão buscando a quem possa tragar. João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou você acredita que o diabo vai aparecer na frente de alguém com um tridente na mão, com 2 chifres, um par de chifres
e uma cauda tendo uma fenda de serpente na ponta. Não é isso. O que Satanás vai fazer, e ele vai tentar contra, é se apresentar de forma sutil, sorrateiramente. E esse tipo de programação tem sido uma das formas mais simples e mais fáceis do diabo fazer parte da vida de uma casa, de uma família. O tipo de programação que entra na sua casa. Você dá autoridade para que esse tipo de conteúdo e aquilo que esse tipo de conteúdo ergue como altar de adoração, você deixando essa programação entrar na sua casa, você permite que esse altar entre também. Que aquele que produziu esse conteúdo como mentor intelectual faça parte da sua casa também. Não é isso que Deus quer dos seus, da sua casa, da sua parentela. Mas são desafios, e desafios que nós precisaremos cuidar, porque prestaremos contas ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, versos 17 e 18, o texto nos ensina a respeito de estarmos guardados, separados, preservados, e se necessário for, se retira, se afasta, se proteja, se preserva. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso Pai, vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esses são desafios que estão em nossas mãos, são desafios que o Senhor entrega a você. Cuide da sua família, porque aquele que Deus e os da sua casa, esse é pior do que o infiel, porque negou a fé. Em nome de Jesus, nessa hora, Deus, nós colocamos, Senhor, cada família diante do teu altar. Ó Pai, nós apresentamos essas casas ao Senhor, nós declaramos, ó Deus, o governo, declaramos a autoridade, declaramos, meu Senhor, o controle do Espírito Santo de Deus sobre essas casas, o domínio, meu Senhor, a totalidade, ó Deus, do domínio e do controle que é do Senhor, ó Pai, sobre cada uma dessas casas, Senhor, em nome de Jesus. E porventura, ó Deus, as casas que ainda não, meu Senhor, estejam debaixo da tua mão, nós colocamos elas agora, meu Senhor, e reivindicamos elas em nome de Jesus. Cada uma dessas casas, cada uma dessas famílias, entregamos, Senhor, em tuas mãos e lhe damos, ó Senhor, agora, ó Deus, ó Pai, a nossa petição, lhe atribuímos, meu Senhor, lhe oferecemos a nossa petição, para que o Senhor, ó Deus, entre com providência e produza o socorro necessário para resgatar, Senhor, a família que se perdeu, ou entes dessa família, meu Pai, que estão perdidos, em nome de Jesus. A honra, Pai, é tua, a glória é tua, o louvor é teu, a adoração te pertence, meu Senhor, porque para cada família que o Senhor constituiu na terra, sobre cada família, o Senhor também definiu o propósito. Esses propósitos não se perderão, meu Senhor, porque nenhum dos teus propósitos podem ser perdidos. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, e eu, meu Pai, como tantas pessoas oram e concordam comigo nesta oração, Senhor, que o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome que se nomeia, é o nome que está registrado nos umbrais e nas vergas de cada uma das casas. O sangue, meu Senhor, que marca a nossa casa, a nossa parentela, a nossa tenda, os nossos termos, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, nós, ó Deus, te apresentamos as casas, famílias, pessoas, a nossa parentela, e colocamos todas elas, meu Senhor, salvaguardadas debaixo das tuas mãos, para a glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos, meu Senhor, certos, Pai, de que o Senhor nos ouve, porque os teus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, e o teu braço, meu Senhor, nos socorre, porque eles também não estão encolhidos para que não possam salvar. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a sua casa, e eu profetizo em nome de Jesus um lar abençoado, um lar cheio da presença de Deus, famílias restauradas, relacionamentos sustentados pela palavra,
relacionamentos de marido, mulher, de pais e filhos e nas mais diversas condições e formas de relacionamentos familiares. Em nome de Jesus, eu coloco todos eles diante do Senhor e profetizo que a sua família, ela é plenamente dirigida e governada pelo coração de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final deste culto ao nosso Deus e quero nessa oportunidade mais uma vez glorificar ao Senhor por sua vida, pela sua família e dizer o quanto é importante que nós estejamos conectados, ainda que virtualmente, mas estamos conectados. Somos irmãos em Cristo, estamos ligados ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Senhor, e o Senhor Jesus tem sido a nossa direção, tem sido o nosso governo, tem sido o nosso tudo. Em nome de Jesus, mantenha-se firme, mantenha-se inabalável, em nome de Jesus, firmado no Senhor e mantendo a chama do altar acesa, queimando o seu coração de amor diante de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Estejam conosco conectados nas mídias sociais da igreja, Instagram, Telegram, YouTube, Facebook, em nome de Jesus. Que você esteja usufruindo e degustando tudo que o Senhor permite em aprendizado, mas também que você esteja compartilhando também deste pão vivo com outras pessoas em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Seja próspero, abundante e cheio, completamente cheio de Deus, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.